Alô, Sextou Brasil, a parte no ar, sim, a sua coluna, eu diria quinzenal, mas não é mais, eu me perco com isso, os múltiplos de mais de dois são complicados, né? A gente é binário aqui, 0 ou 1, eu sou antigo, 386, tela verde, e então a sua coluna, sabe-se lá de quando em quando, mas em algum momento do mês aparece, na sexta-feira, no Vira Casacas, Gabriel Divan, eu mesmo falando para você de questões jurídicas, de questões dos tribunais, das leis, do mundo do direito, de uma maneira que simplesmente você conseguirá, ao que tudo indica, entender, o que às vezes é justamente o que os caras não querem, pelo visto é o que parece. Eu não sei, caro ouvinte, querida ouvinte, se você tem alguma experiência parecida com essa, né? Eu diria assim, sabe aquela coisa assim, tá treinando para tocar um instrumento, tá tocando piano, tá tocando violão. Você não quer que alguém fique olhando, né? Você está fazendo um desenho, escrevendo uma coisa no celular, aí fica o cara lá, o papagaio fica atrás, bisoiando. Não, você não gosta, né? Último e mais tétrico de todos os exemplos. Você está num banheiro, em algum lugar, e aí entra alguém. É muito ruim, né? Isso é muito ruim. Né? É ruim mesmo. Agora, aqui, eu vou dizer para vocês que é totalmente diferente o efeito, porque geralmente esta abertura, esta que você está ouvindo, que eu falo assim, a parte Brasil, eu gravo 36 vezes. Porque estar falando sozinho é muito ruim. E aqui eu não estou falando sozinho, porque raramente uma parte tem convidados, mas dessa vez eu não estou falando sozinho e se transformou em algo altamente fácil. Eu só fiz uma vez, estou fazendo ao vivo, inclusive, e deu certo, viu como é que é? Então, pouquinho depois de falar que a gente é o Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos e mais ouvidos do Brasil, que nós temos nosso programa toda terça-feira com convidados maravilhindes, né, que vão tratar dos assuntos que você, sim, quer ouvir. Depois de falar que toda sexta-feira tem alguma coluna aqui, é o RT Comentado, Sucesso de Público e Crítica, do Felipe Abal, é o Evárzia, Sucesso de Público e Crítica, do Carapanã, é o Aparte, que... Cri, cri, cri. Tudo bem, a parte comigo. O fato é, depois de falar tudo isso, eu vou dizer que, ao contrário do Felipe, que volta e meia conta com a ajuda de Caio Almendra para contar suas histórias mirabolantes, e também ao contrário de Carapanã, que é um lobo solitário por excelência, eu estou engatinhando nessa questão. Eu já tive dois convidados da parte. Vocês vão lembrar, né? Eu estou falando do Guilherme Madeira e do Flávio Martins, lá do podcast Saindo da Caverna, dois juristas, porque aqui o papo é de direito sem ser chato, ou tentar ser. Agora eu estou com uma convidada aqui. Uma convidada que não é jurista. Pasmem, pasme, excelência. E aí? Sobre o que diabos ela vai falar? Não sei. Em primeiro lugar, entra em cena, entra no picadeiro, se apresente aí para a galera que eventualmente não te conhece. Beatriz Falcão. Oi, Divan. Oi, ouvintes. É um prazer ser a segunda barra terceira, né? Terceira convidada do Aparte. Tô aqui usando minha brusinha comprada no umapenca.com.br barra viracasacas. Comprem, viu, gente? É, eu sou Beatriz Falcão, eu sou cientista política, sou especialista em relações governamentais, sou lobista, né? Nossa, lobista, sim, sou lobista. Não, não levo mala de dinheiro para ninguém. Não, não é ilegal. Beijo, é isso, minha apresentação. Sou mãe de pet e eu acompanho as crises aí no mundo digital tem alguns anos, então hoje a gente vai falar sobre regulação de rede social, regulação de plataforma, regulação de internet, a porra toda. Aí eu falo palavrão também, tá? Sinto muito, quem não gostou, deita na BR, etc. Aqui é o Vira Casacas, é claro que pode. Claro que tem gente que pode tudo aqui no Vira Casacas. Bom, Beatriz Falcão está aqui por vários motivos. Né? Um deles é o seguinte, minha gente amiga, minha gente querida. No Aparte, e veja bem, nós estamos aqui no Aparte número 86. Daqui a pouco vamos fazer 100 apartes, hein? E aí eu quero ver o que vai rolar. Não sei se vai ter festinha, não sei o que nós vamos fazer. Agora, se eu estou falando do Aparte 86, você pode rolar e o Vira Casacas está em todas as plataformas, streams e todo o cacete que você quiser, até o Aparte número 75, cujo título é Tira Agora, onde eu falo parcialmente sobre as questões do julgamento que vão lidar com a forma do Marco Civil da Internet resolver pendengas no que diz para com responsabilidade civil das plataformas quanto a alguns conteúdos. Então, a parte 75 foi para o ar, bem belo, bem bonito, né?
Eu vou lá, coloco o negócio no ar e dou a missão da sexta-feira por encerrada. Aí eu recebo um WhatsApp de Beatriz Falcão, esta mesma. E aí ela manda o WhatsApp assim, eu vou literalmente dizer o que ela falou. Ela falou assim, Gabriel, você é burro, tá? Que mentira! O programa tá uma merda, tá? Você é burro, Mentira. tá tudo errado, você não sabe nada, com licença, né? E, enfim, não quero mais nenhum tipo de relação, nada, porque eu não ando com gente estúpida. Foi isso que ela falou, né? Que otário. E aí, bom, antes que os ouvintes perguntem por que ela não está apresentando a parte ao invés de mim, né? O que seria muito mais legal. A pergunta que eu faço para ti, Beatriz Falcão, é a seguinte: em primeiríssimo lugar, o que diabos você tem a ver com essa discussão e por que você está aqui? Por que eu sou burro? Tu responde depois. Primeiramente, mentira, tá, gente? Nunca na minha vida chamei o Gabriel de Ivan de burro. A mensagem que eu mandei pra ele, eu posso tirar prints, tá? Eu vou mandar prints pros ouvintes. Aqui nós trabalhamos com provas. Eu mandei pra ele a seguinte frase: Divan, demorou, mas aconteceu. Pela primeira vez na minha vida eu discordei de você. E discordei mesmo. Porque, bom, eu acompanho essa discussão sobre regulação de plataformas, que já mudou, já não é mais regulação de plataforma, passou por ser regulação de plataforma, depois virou sobre fake news, depois virou regulação de big tech, e agora eu não sei mais em que pé estamos essa confusão, mas eu acompanho isso tem alguns anos, e sim, sou lobista, então eu defendo em alguma medida que o ambiente, o ecossistema digital também, mas aqui, obviamente, eu estou falando como uma pessoa física, muito embora, obviamente, contaminada pelas minhas pessoas jurídicas que me afetam, inclusive financeiramente, mas eu queria trazer uma visão um pouco mais, não sei, um pouco mais legislativa sobre o que está acontecendo sobre o Marco Civil da Internet e não tanto entrar no mérito se, oh meu Deus, vamos censurar a Bíblia ou qualquer bobajada nesse sentido, porque aí realmente já não é comigo. Legal, legal. Bom, eu vou dar o contexto aqui, porque já passou muito tempo daquela parte, já passou inclusive um tempo da própria decisão, né, que faz algumas semanas, e aí a gente está pensando na velocidade das coisas, né? Eu acho que é um fator até de ser discutido aqui, minha querida Beatriz. Bom, vamos lá. O Supremo estava com a pauta para o julgamento de 2 recursos extraordinários, né? Os números deles, para quem quiser anotar e quem quiser consultar e pesquisar, e eu sempre dou essa dica que eu acho bem legal. O site do Supremo é uma fonte muito bacana de consulta. Eles dão um briefing sobre o que vai entrar em pauta, sobre o que foi decidido. Eles botam o link lá para o inteiro teor do processo. Tem aquele podcast que eu sempre recomendo, que é o Supremo na Semana, né, que vai ter 2 assessores de imprensa e uma assessora jurídica que estão lá explicando todo sábado o que o Supremo decidiu durante a semana. Então, assim, é informação que não falta. Bom, os recursos são o 105, 72, 58, linha de Minas Gerais, e o 103, 7396, bingo, de São Paulo. Beatriz, vamos lá. O que esses recursos estão aqui decidindo? Bom, são 2 casos, e aqui vale um pequeno lembrete, porque aqui numa parte é isso, né? A gente tenta fatiar a coisa, tenta ser didático. São 2 casos que acabaram chegando no STF. E aí vem sempre aquela ressalva: hoje eu vou conseguir. Com a presença dessa mulher aqui, com a energia que ela emana, eu vou conseguir, tá? Eu vou conseguir botar na cabeça de vocês uma coisa bem interessante. É o seguinte: se você está falando de Beatriz está cobrando Gabriel porque ele foi consertar uma calha na casa dela lá e desmontou tudo e caiu e quebrou e infiltrou a parede e tudo mais. Bom, vamos dizer que a justiça do primeiro grau de Brasília dê ganho de causa para Beatriz e Gabriel tem que pagar o prejuízo. Gabriel recorre para o tribunal. O tribunal periga dizer assim: não houve culpa do Gabriel, então o Gabriel não paga nada. Ou ele vai dizer: Gabriel paga até uma parte, porque tem outra parte que a responsabilidade é de B. Beleza. Isso, pessoal, é decisão sobre o caso. Nós temos a primeira e a segunda instância, onde alguém tem uma decisão, quem eventualmente não gostou ou foi prejudicado no todo ou em parte, recorre. Agora, os tribunais superiores, eles operam de outra maneira. Aqui está o exemplo perfeito. Está o exemplo perfeito. Por quê? Porque nós não vamos chegar no STJ para, por uma terceira rodada, discutir se Gabriel paga o prejuízo da parede infiltrada ou se Bia tem que arcar com o prejuízo. Não. O STJ ele vai controlar a jurisprudência que os outros tribunais aplicam e a forma que a lei é interpretada pelos tribunais de baixo. Ou seja,
O tribunal pode até, o STJ, resolver o caso, mas ele resolve o caso porque ele resolve como é que está sendo a interpretação da lei. Ele lida com uma questão muito maior e ele acaba atingindo o caso. O STF, por sua vez, ele lida com a Constituição. Então, por que eu estou falando isso? Vamos lá. O primeiro caso, ele envolve criação de um perfil falso no Facebook em nome de uma pessoa que não tinha conta na rede. E foi usado o perfil para ofender várias pessoas. Quem nunca, né? A plataforma foi notificada por meio da sua própria ferramenta, mas não removeu o perfil. A pessoa prejudicada recorreu ao Poder Judiciário pedindo a exclusão da conta quanto indenização por danos morais do Facebook, né? Cara, livro. O segundo caso, minha querida Beatriz, tem a ver com a criação de uma comunidade no Orkut. Pausa de silêncio respeitoso, a maior de todas as redes, né? A gente era feliz, né? E sabia, né? É ou não é? Sabia total. Bom, Reza a então, lenda que vai voltar, sabia? O Orkut? mas não volta com aquele pique, né? Não, também acho que não. Qual era a tua comunidade preferida do Orkut? Ai, tinha algumas. Eu odeio acordar cedo, era clássica. Era clássica. Mas tinha uma que eu gostava muito, que era não lembro o nome da comunidade, mas era uma comunidade que falava só sobre bandas. E aí eu me amarrava, eu descobri muita banda naquela época por causa dessa comunidade. Eu não lembro o Olha, nome. eu gostava daquela que a foto era do Michael Jackson e dizia assim: sou estranho e ofereço doces. Bom, Que mas enfim. veio. ou aquela do Lenin de 3 também. Aquela era Pelo boa. amor de Deus. Mas olha só. O segundo caso é a criação de uma comunidade no Orkut. Então, olha quanto tempo está rolando essa engronha. Para falar mal de uma professora, chamando-a, por exemplo, de feia e insuportável. A professora pediu à rede social que excluísse a comunidade, alegando prejuízo à sua honra e à sua imagem. O Orkut avaliou o pedido e recusou a remoção, afirmando que o conteúdo não violava as leis nem a política da plataforma. A professora, então, acionou a justiça, que determinou a exclusão da comunidade e o pagamento de indenização. Então, veja bem, estes são os dois casos. E aí alguém pergunta assim, Gabriel, tu não acabou de dizer que a repimboca da parafuseta da dona Maria Chiquinha que tem que pagar para o pedreiro lá, não sei o quê, isso não chega no STF? Não. O que eu disse é, o caso ele não vai subindo para STJ e para STF para ser discutido quem é que ganha, porque quem é que ganha, no sentido taco, você resolve na primeira e na segunda instância. Aqui a questão é, as plataformas e as pessoas não fizeram subir o recurso brigando para ver quem ganha, quem paga e quem deve. Chegou no STF um recurso para decidir como deve ser a atuação em termos constitucionais ou constitucionalizados das plataformas em relação à proteção que elas têm que dar e a responsabilidade eventual delas sobre esse tipo de dano. Então, o que chegou no STF, pessoal, foi uma discussão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Lembra o Marco Civil da Internet? Ó, Lei 12.965 de 2014 do Nosso Senhor. Tá antigo já, né? Coisa andou aqui. E o que diz o artigo 19? Está dizendo assim, ó. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço, dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Ou seja, o que chegou para a discussão no STF não foi se a professora tinha razão, se o Facebook, se a galera da comunidade. Não. O que chegou no Facebook foi, ok, vamos decidir o caso, mas nós vamos decidir da seguinte maneira, nós vamos falar, no geral, como é que tem que ser esse tipo de situação regrada a partir da Constituição. Porque, Beatriz, a hipótese de alguns dos ministros, e a hipótese que acabou, de certa maneira, prevalecendo na decisão, e eles foram decididos em conjunto, os recursos, porque eles têm a mesma matéria, é justamente essa. O Marco Civil da Internet já está no momento que ele está protegendo pouco o que ele deveria proteger muito. E aqui eu passo a palavra para ti para explicar algumas questões que dizem respeito a esse fator. Depois, claro, a gente comenta um pouco sobre o que foi decidido pelos homens lá. Então vamos lá. Bom, primeiramente, eu acho que, como você bem explicou, o objeto original da discussão era uma comunidade de Orkut e um perfil falso no Facebook. Esses objetos eles se perderam no meio do caminho. Porque acho que
bom, desnecessário dizer isso, já tem muitos anos, essa água já está rolando há muito tempo, então realmente a coisa vai mudando. E dois, porque realmente a gente teve uma mudança de cenário de modo geral, o mundo não é mais o mesmo, a internet não é mais o mesmo, o Orkut não existe mais, e assim por diante. Então, o que ficou decidido, assim, de maneira mais objetiva e que eu acho que tem um impacto mais direto, assim, na vida das pessoas, é que agora as plataformas, e aí eu quero até evitar essa palavra, porque não é plataforma, tá, gente? É provedor. E provedor é o quê? Provedor é todo mundo. Provedor não é só Big Tech. Provedor é qualquer coisa que tenha conteúdo de terceiros. Isso significa que aquele site de notícia que você gosta de ler as suas notícias, por exemplo, aquilo dali é um provedor. O Reclame Aqui é um provedor, o Wikipedia é um provedor. Sabe, tipo, provedor é um conceito, inclusive, muito amplo e eu avalio que ele foi usado de maneira equivocada nesse julgamento. Mas, enfim. Então, todos os provedores agora têm responsabilidade sobre o conteúdo de terceiros. Isso significa o quê? Significa que se eu for lá no site do Vira Casacas e falar, Gabriel é feio, Gabriel é burro, Gabriel quebrou a calha da minha casa, Gabriel limpou o pau na pia do meu banheiro. Eu posso. Desculpa, Divan, não podia perder. Eu posso, obviamente, ser responsabilizada, mas se eu ofender alguém, nesse caso eu estou ofendendo o Divan, nesse caso o provedor também seria responsabilizado. É quase como se fosse uma responsabilidade solidária, aquela coisa, sabe? Do tipo assim, um pouquinho da responsabilidade para mim, um pouquinho da responsabilidade para você. E aí tem as questões óbvias das redes sociais, que tem muita gente criando conteúdo, tem muita gente fazendo vídeo, tem muita gente falando um monte de besteira, né? Não vamos ser ingênuos, tem muita gente falando bosta por centímetro quadrado na internet. Mas a gente também tem sites como, por exemplo, sei lá, o Enjoei, que ele trabalha literalmente com pessoas vendendo coisas que estão dentro das suas casas sem uso, né? Isso também é conteúdo de terceiro. E aí, então significa que o Enjoei agora ele tem responsabilidade se Divan fala que ele vai mandar uma calça para mim, uma calça de moletom, e Divan não manda essa calça. Então, agora, além da responsabilidade do Divan, agora o Enjoei também, estou usando aqui esses nomes só de maneira hipotética, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas só para exemplificar. Agora, o Enjoei também tem responsabilidade. O Reclame Aqui também, né? Eu falo mal da empresa Divan, Calhas e Telhas.com. E aí o Divan não gosta, que eu falei mal da Divan, Calhas e Telhas. calhalegal.cjb.net, anote aí. Exato. Novo empreendimento do Divan, viu, gente? Fica aí a dica. E aí eu falo mal. É melhor que geosites.13594til /894, né? Mas vamos lá. Ponto gatinha. E aí Divan não gostou que eu falei mal da Divan Calhas e Telhas e foi lá e responsabilizou e quis responsabilizar o provedor, que no caso é o Reclame Aqui. Então, a coisa passa um pouquinho do limite daquilo que era o objeto de discussão que a gente tinha antes, que era ali, de novo, uma comunidade de Orkut e uma pessoa que criou um perfil falso no Facebook. A coisa se perdeu. E aí virou uma discussão sobre regulação de plataforma, sobre regulação de rede social. E aí, eu não quero ser Caxias aqui, nem poliana, tá, gente? Eu acho que essa discussão ela é super válida. Eu acho que realmente o Marco Civil da Internet de 2014, veja, estamos em 2025, a internet não é mais do jeito que era em 2014, de jeito nenhum, muita coisa mudou. Eu acho que realmente a gente tem pontos ali que merecem uma discussão. A gente tem possibilidades hoje, inclusive de tecnologia, que a gente não tinha ali em 2014. Então, acho que realmente o Marco Civil ele vai ter que passar por algumas revisões ao longo da nossa vida, não só hoje, não só amanhã, mas, enfim, ao longo dos anos. E isso é positivo, isso é esperado dentro de uma lei. E o Marco Civil da Internet, por ele ser uma lei, aí ele tramitou, né? Ele foi um projetinho de lei na fase bebê dele, na fase semente. Ele foi um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, e depois foi para o Senado Federal, e depois foi para a sanção presidencial. E aí, eu gostaria só de reforçar o que aconteceu na época da sanção do Marco Civil da Internet, o que engatilhou o Marco Civil da Internet a finalmente virar uma lei. Foi o escândalo lá daquele vazamento lá, o Wikileaks, que chama, Divan? Do vazamento lá dos dados, inclusive da Dilma Rousseff e tudo mais. E aí foi isso que deu aquele pezinho que faltava para o Marco Civil finalmente ser aprovado e virar uma legislação e tudo mais. Então, a gente tinha um ambiente político e uma questão social também acontecendo naquela época que originou essa lei que a gente tem hoje.
Então, acho que assim, a gente precisa realmente rever alguns pontos do Marco Civil da Internet, mas, e aí foi quando eu discordei do Divan, me dói um pouco a gente ter feito isso via Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse realmente não era o caminho mais adequado. Eu entendo que o mundo mudou o suficiente para justificar uma decisão mais realista, e quando eu digo realista, eu quero dizer mais calcada nesse mundo real que a gente tem no dia de hoje. Mas, de novo, toda vez que a gente tem uma construção de uma lei, inclusive o próprio Marco Civil da Internet, a gente tem audiências públicas, os parlamentares recebem a sociedade civil, recebem especialistas, recebem lobistas, sim, senhor. E aí, a partir dessa escuta, a gente tem a formulação de uma lei. Ou não, tá? Porque a gente pode ter uma escuta aí durante anos e anos e anos e a gente não tem lei nenhuma, como aconteceu com o PL 2630, que é o PL de fake news, por exemplo. Mas ele é uma outra história que merece até um episódio à parte. Então, assim, quando a gente passa por cima desse debate e simplesmente toma uma decisão como foi tomada no Supremo Tribunal Federal, o que a gente tem na prática, objetivamente, a gente tem ali uma meia dúzia de ministros que entenderam que, ponto A, B, C, X, Y, Z, e agora isso está dado, e agora isso é verdade, agora isso é realmente a realidade que a gente tem. Quando, na verdade, e aí eu continuo sustentando esse ponto, a gente deveria ter realmente discutido isso de maneira mais adequada dentro do Congresso Nacional. E não, eu não acho que o PL 2630 seria o melhor objeto para essa discussão, porque ele também foi contaminado ali com uma bobajada de censura de Bíblia, eita, virou uma discussão totalmente maluca, e virou um balaio de gato também, porque aí também todo mundo saiu enfiando tudo que tinha a ver com o ambiente digital, todo mundo saiu enfiando coisa dentro desse projeto de lei, ficou uma carroça só. Então, enfim, acho que meu ponto principal de discordância são esses. Pois é. Na verdade, naquela época, eu estava um pouco indignado com algumas coisas, e principalmente em relação à condução do recurso, só para não mentir, eu vou ler de novo o número aqui, do recurso, o 10.57.258, aquele que é de Minas Gerais, que é relatado pelo ministro Fux. O Fux, ele é um dos caras com os quais eu menos concordo, né, quando ele julga no STF. Por quê? Eu sou da área criminal, o Fux é da área civil, e então, quando ele decide questões criminais, tem de ir para uma questão conservadora, uma questão que vê muito de fora algumas das discussões, e na própria área civil também, o Fux ele tem uma tendência mais conservadora. E aí eu falei naquela época na internet, eu disse assim, olha, vai ser uma das poucas vezes que eu vou defender aqui com unhas e dentes uma posição do Fux, porque eu estava puto, o Fux estava puto, né? Então, quer dizer, são dois putos em união, justamente pelo fato de que ele deu uma decisão num dos seus primeiros votos e numa das primeiras conduções lá da relatoria, dizendo algo do tipo assim, olha, as empresas tudo aí, né? Claro que ele não falou assim, ele falou as empresas, né? Ele quer responsabilização quase que objetiva por danos causados por coisas que estão postadas, que estão publicadas e tudo mais. Sim. É uma posição conservadora? Sim, é. Por que me agradou essa posição? Porque, assim, o Marco Civil da Internet, eu estudei bastante ele, né? Eu já trabalhei bastante com ele, principalmente porque o grande bafafá inicial do Marco, não sei se vocês que estão ouvindo, se a Bia vai lembrar, se deu em virtude de uma questão de que ele diz que os provedores têm que colaborar quando tiver ordem judicial para entregar dados que são confidenciais, mas que com ordem judicial e investigação criminal, eles têm que ser entregues. Isso. E aí aquela coisa, quando for investigação criminal e tiver ordem da justiça. Aí vocês vão lembrar que teve um momento em que a justiça, acho que primeiro do Piauí, Sergipe, por ali, né? Não lembro agora qual era o estado, qual era exatamente a comarca, e outra decisão de São Paulo, se eu não me engano, interior de São Paulo, ambas no mesmo ano quiseram informações de contatos de WhatsApp para fazer uma espécie de interceptação, só que não telefônica, e da comunicação do WhatsApp. Aí o que aconteceu? Bom, a Meta disse, não tem como, nós temos uma criptografia ponta a ponta, muito evoluída, nem nós sabemos até a cor da sua cueca nesse momento, mas nós não conseguimos entrar na malandragem, hein? E aí, claro, uma das sanções que o marco define é a paralisação do serviço. Foi por isso que, graças a Deus, por alguns dias, em algum momento, o WhatsApp ficou paralisado no Brasil. Durou pouco. Bom,
esse foi o primeiro grande burburinho em torno do marco. Agora, o marco, ele vem de 2014, como a gente já falou. Nesse meio tempo, a internet se transformou, e principalmente as redes sociais, e é bom que a Bia já tenha esclarecido que nós estamos falando aqui de provedores, não só de redes, né? A gente está falando de redes que se tornaram a arena de batalha política por excelência, e mais do que isso, a arena da falcatrua por excelência. E um grande teor de, eventualmente, terra de ninguém, em vários aspectos, e a gente não consegue acompanhar com a velocidade das instituições padrão o que acontece no mundo da galerinha, dos memes, né, das fake news, e agora, né, cada vez mais arrojadas inteligências artificiais, moldando e forjando um monte de coisa. Então, quando o Fux falou aquilo, eu me senti representado na minha indignação momentânea, como quem diz assim, porra, chega, sabe? Chega. Os caras sabem tudo da nossa vida, os caras lucram com absolutamente tudo que é de mais pernicioso, os caras tiram muitas vezes renda e monetização dessas visualizações das coisas que eles sabem que é falcatrua, e é preciso alguém dar um talagaço. Então, claro, de uma maneira um pouco inconsequente, né? Naquela época concordei com o Fux, e Beatriz manda uma mensagem dizendo assim: não, não faça isso, por favor. Mas a questão é justamente essa. Vamos lá, vamos para algumas questões ali do que foi decidido pelos ministros, principalmente aquela questão de que, bom, já falei, a análise aqui não foi dos casos, se Maria Chiquinha tem que pagar 30 moedinhas para João. A análise foi como é que se resolve o caso diante de nosso Supremo decidindo o que vai ficar definido em termos do Marco Civil para esses e para todos os casos que vierem depois. Ou seja, o artigo 19, ao dizer que tem que ter ordem judicial para tirar um conteúdo do ar, ele está realmente cumprindo a sua função? Ele está protegendo pouco? Ele tem que ser modificado? Então, o que o Supremo fez foi analisar a constitucionalidade do 19 e também analisar se é ou não é constitucional que ele permaneça sendo aplicado assim, porque pode ser inconstitucional, não todo ele, mas a parte que, por exemplo, que foi o caso de decisão, que diga que é preciso ordem judicial. Foi ali que os ministros meteram o bedelho, porque, segundo eles, quando exige para todos os casos uma ordem judicial para tirar um conteúdo do ar, o, o marco está respeitando pouco a Constituição. Ele tem que proteger mais os direitos das pessoas lesadas, e a plataforma, ou o provedor, no caso, tem que ter alguma responsabilização civil de indenizar, de alguma maneira, quando isso acontece. Beatriz Falcão, o que nós podemos falar sobre Wilson? Isso que os ministros foram lá e, ó, meteram a colher. Vamos lá, eu acho que a lógica, Divan, ela não está equivocada. Eu acho que a sua indignação é uma indignação perfeitamente válida, e eu acho que todo mundo, em alguma medida que usa a internet, ela já teve ou tem essa mesma indignação. Então, assim, é óbvio que quando você vê um conteúdo flagrantemente falso, flagrantemente fraudulento, ou que é um golpe, a gente fica puto, velho. É claro que a gente fica puto. Eu já cansei de denunciar conteúdo falso, já cansei de denunciar perfil de criança, inclusive em rede social. É foda, é palha, é muito desgastante isso. No entanto, aqui a gente precisa botar um pouco um pé para fora da indignação, no seguinte sentido: todo mundo aqui usa a internet, todo mundo usa para trabalhar, para viver, inclusive, muita gente usa a internet como fonte de renda, inclusive. Então, para além desses da gente ser justiceiro aqui e achar que essa decisão do Supremo vai combater esses casos de fraude, de tráfico de seres humanos, ou, sei lá, qualquer racismo, ou qualquer coisa que seja ilegal de modo geral, a gente precisa lembrar que a quantidade de conteúdo que circula na internet, ela não é passível hoje de ser monitorada por seres humanos. Aí você me fala: ai, Bia, mas a gente pode botar inteligência artificial. Pode, a gente pode botar inteligência artificial. Mas lembra também que a inteligência artificial, ela não é imparcial. Não existe neutralidade na inteligência artificial, ainda que ela seja perfeita, ainda que ela seja infalível no sentido de encontrar um conteúdo fraudulento, ilícito, ou o que quer que seja, ela não é imparcial. E a gente ainda tem nuances, né, Divando? Tipo assim, a gente é brasileiro, a gente usa muito de ironia, de sarcasmo, a gente faz umas piadinhas que daria tão pé a pé ali com o Código Penal, inclusive. Eu, inclusive, faço várias delas. Então, assim, são várias nuances dentro da internet que elas são bastante complexas de serem analisadas. Óbvio, eu não tô passando pano aqui, tá, gente, para
puta que pariu, tem alguém vendendo arma, tem alguém fazendo tráfico de seres humanos, tráfico de animais exóticos, pelo amor de Deus, isso aí não tem nem discussão. Eu tô falando daquilo que é mais subjetivo, daquilo que é mais de dia a dia. E eu acho que é aí que mora essa complexidade de como que a gente vai analisar. Porque, por exemplo, no julgamento, a corte, ela estabeleceu que a decisão, ela tem que, ou seja, os provedores, eles têm que retirar imediatamente alguns conteúdos tais como condutas de atos antidemocráticos previstos no Código Penal, beleza. Terrorismo, beleza. Indução ou a qualquer coisa, a suicídio, automutilação previsto no Código Penal, beleza. Incitação à discriminação de raça, cor, etnia, ok. Crimes praticados contra a mulher em razão de condição de sexo feminino, misoginia, ok. Crimes sexuais, ok. E tráfico de pessoas, joia. Isso são só alguns itens que a gente tem aqui de previsão no Código Penal. Aí eu volto para o nosso querido advogado, que entende bem mais de criminal do que eu, de qual que é o tamanho exatamente do nosso Código Penal hoje? Na base, assim, de quantos crimezinhos a gente tem ali listados? Olha, os últimos que entraram, que são esses que eram oriundos da antiga Lei de Segurança Nacional, que virou a casaca, a Lei de Segurança Nacional era para nos botar abertamente em maus lençóis, virou para botar em maus lençóis quem está atualmente, porque se transformou nos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, o cara olha lá pelo artigo 359, e vai das linhas A, B, C, L, M, e vai. Essa é a última sessão. Mas não vamos esquecer que, para além do Código Penal, que a gente sempre fala, Código Penal, cara, a quantidade de leis extra-código, de leis extravagantes, de leis que às vezes, por exemplo, Código Eleitoral é para regular a questão dos procedimentos eleitorais, para regular a questão de registro de candidaturas, para regular, inclusive, funcionamento de zonas eleitorais. Ele tem a sua seçãozinha de crimes lá. Uhum. Tem lei de não sei o que, não sei o que. Aí tem sua seçãozinha de crimes lá. Cara, indo assim, olha, eu não tenho a conta exata na cabeça aqui, mas assim, para mais de 1.000 não há nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Pois é, então se a gente está falando aí de. Vamos arredondar, tá? Vamos fingir que são 1.000. A gente tem aqui, na decisão do Supremo, falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falando de 7 exceções que precisam de uma. Que não precisam, na verdade, de uma decisão judicial. Aí eles falam o seguinte: não, se for crime contra a honra, isso aí realmente vai ter que ter uma decisão judicial, porque crime contra a honra é um negócio muito, né, é muito aberto esse negócio. Você imagina a loucura que vai ser na eleição, esse negócio de crime contra a honra. Ah, não, fulano é corrupto. Eita porra, aí a plataforma, se ela tiver que tirar todo mundo que falou que fulano é corrupto, não ia ter eleição, né? Acabou a internet, quebrou a internet, fecha tudo, vamos embora. Então, assim, a gente tem uma quantidade absurda de potenciais crimes que a gente pode, ainda que de maneira não intencional, cometer ou achar que estamos cometendo na internet, e que por isso, seja um ser humano, seja uma inteligência artificial, etc, etc, quem quer que avalie isso vai fazer essa avaliação crítica, sabe-se lá Deus em quais parâmetros. E eu acho que esse que é o problema. E aqui, tá, Divan e ouvintes, eu não quero nem fudendo entrar no tópico de liberdade de expressão, porque eu acho que, assim, essa palavra perdeu totalmente o sentido nos últimos anos, a gente perdeu a noção do que é liberdade de expressão, a gente não sabe mais usar isso, a gente não sabe mais brincar com esse tipo de ferramenta, e 2, porque eu acho que toda vez que a gente fala de liberdade de expressão, fica uma coisa muito, então eu posso falar o que eu quiser. Não, não pode. Nunca, na verdade, você nunca pôde. Então, vamos com calma em relação a isso. Mas a questão é que, assim, e aí eu tô falando muito pessoa física que usa redes sociais, ou internet de modo geral, eu não me sinto confortável de uma empresa que é gringa, uma empresa que não é brasileira em sua essência, ficar fazendo avaliação do que eu estou falando, se o que eu estou falando é ou não potencialmente um crime, e a partir daí derrubar o meu conteúdo ou não. E aí eu quero usar um caso bem emblemático aqui, não sei se você lembra, Divan, do Felipe Castanhari. Felipe Castanhari é um youtuber, ele faz vídeos, não sei, acho que ainda faz vídeos para o YouTube, e ele fez uma série de vídeos há uns anos atrás, faz um tempo já, acho que foi isso em 2018, 19, sei lá. Ele fez uma série de vídeos ali falando sobre nazismo. Naquela época que nazismo de esquerda tava na moda, sabe? Que a galera tava adorando falar esse tipo de bobajada. E ele fez uma série de vídeos falando sobre nazismo. E foi derrubado.
os vídeos do Castanhari, que custam uma fortuna, cada vídeo do Castanhari, gente, assim, eu nem lembro, né, na época eu acho que cada vídeo dele custava na base de 30, 40 mil reais para ser feito, um vídeo ali de meia hora, 1 hora, então assim, eram vídeos que saíam do bolso dele, que ele pagava, e eram vídeos educacionais, ele não estava incitando nada, nem, enfim, eram vídeos educacionais. E esses vídeos foram derrubados, foram denunciados, obviamente, pela a galera que não gostou dele falar que nazismo não era de esquerda, né? E derrubaram esses vídeos dele. Então, eu quero lembrar desse caso do Castanhari, porque no frigir dos ovos, eu não sei o que vai acontecer a partir de agora com essa decisão do Supremo, mas eu não duvido que esse tipo de coisa se repita, eu não duvido que esse tipo de derrubamento, de conteúdos que são conteúdos, inclusive educacionais, e que são bons conteúdos, eles acabem por cair, porque a plataforma entendeu, ou quem quer que seja que está do outro lado entendeu que aquilo dali pode ser, potencialmente, se para um conteúdo que está incitando uma violência, ou um crime, ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, se a plataforma, se o provedor vai ser responsabilizado, é natural pensar que, bom, na dúvida, então vou derrubar, né? E aí, se a pessoa quiser recorrer, eu não sei como é que vai ser isso, não sei como é que vai ser, se vai ter recurso ou não, mas isso depois a gente vê, sabe? Então, eu acho que, de novo, eu acho que essas são questões que ficaram muito abertas e que as pontas ainda estão muito soltas, porque, de novo, não é uma competência do Supremo tomar esse tipo de decisão, a competência do Supremo deveria ser tão somente decidir pela constitucionalidade ou não do artigo 19, e aí ficou esse monte de ponta solta que agora a gente não sabe como é que vai ser feito, e agora a gente realmente precisa de uma nova legislação, mais do que nunca, para fechar esse tanto de frestas que ficaram abertas pelo caminho. Ó, vamos só pingar aqui para a galera exatamente os 3 pontos principais, que são, bom, os provedores vão ter que ser responsabilizados por pagar. Gente, não é assim, ó. Não é assim. O Zé Nazista postou uma merda lá no Twitter, então o dono do Twitter vai preso. Seria engraçado, mas não é assim que funciona. No caso do Twitter, né, até daria, né, porque, né, o dono também pratica os crimes. Bom, deixa para lá, deixa para lá. O fato é, se o Gabriel posta um negócio num provedor tal, né, o dono do provedor responde pelo crime. Não, não é assim. Nós estamos falando de responsabilização por indenização no sentido de manter ou tirar o conteúdo. Então, lembra-se disso. Vamos lá. O que a Bia já adiantou para nós é que nós temos agora 3 faixas aqui. Você tem 3 faixas da promoção aqui. Bom, quando for crime contra a honra, lembra, calúnia, difamação ou injúria. Calúnia é quando eu digo que você praticou um crime, sendo que você não praticou. Tem que ser falsa. Né? Calúnia tem que ser falsa. Né? Se eu disser que você praticou um crime pelo qual você já foi condenado, né? Aí é verdadeiro, cuidado. Mas, enfim, difamação é quando eu ofendo a sua honra num sentido objetivo, perante a coletividade. E injúria é quando eu ofendo você num sentido subjetivo. Pode as pessoas acreditarem ou não, darem bola ou não, é você o vitimado. E aí? E aí que quando há um crime contra a honra, o Supremo disse, bom, aqui sim, a gente tem que primeiro ver se houve o crime contra a honra ou não, então tem que ter decisão judicial mandando tirar o conteúdo, porque talvez ele seja um conteúdo lesivo, literalmente. Tá. Quando for os chamados crimes graves, os que a Bia mencionou aí, ou seja, terrorismo, suicídio, Estado Democrático de Direito sendo ameaçado ou coisa parecida, racismo, feminicídio, crime de ódio, pornografia infantil. Esses são, né, é um conjunto meio heterogêneo e meio largado no espaço, assim, né, que o Supremo determinou que são crimes graves. Esses, qual é a jogada? A jogada é, bem, a plataforma tem que fazer uma autorregulação do que ela está veiculando, o provedor tem que fazer uma autorregulação, uma autofiscalização do que ele está botando no ar. Então, esses tem que tirar e tem que se manter em constante autovigilância. Vai ser com inteligência artificial, vai ser o Zezinho TI lá, passar a noite inteira tomando mango louco lá e. Não sei, não faço a menor ideia. Mas o fato é, tem que ter. E esse argumento aqui, ele ainda me bate, sabe, Bia? Ele me bate porque é aquela coisa do tipo: os caras sabem até quando a gente quer comprar passeios turísticos de barco em Ilhéus. Eles sabem, eles te oferecem. Você quer aquela batedeira de cor amarela, cadência? Você quer esta, né? Eles sabem. Então, é muito louco eles me dizerem que eles não sabem quando tem um conteúdo de pornografia infantil, né, de coisa que incita o estupro,
ou qualquer outra merda dessa. Mas, enfim, tem uma faixa ali do meio que essa eu achei meio problemática, eu achei meio nebulosa, que é quando for um crime que não é dos graves, mas não é um crime contra a honra, aí tem que ter uma notificação extrajudicial. Sim. Então, Beatriz publica lá no Blue Sky dizendo assim: eu vou matar esse Gabriel, eu vou dar uma paulada na cara dele. Bom, o que acontece? Isso é uma ameaça. Tá? Droga, olha lá. Corta para eu sendo presa. Então eu tenho que acionar, né, alguém que está trabalhando aí na comarca e fazer uma notificação extrajudicial para a dona Beatriz Falcão e para o provedor, para dizer o seguinte: olha aqui, ó, se isso aqui continuar no ar, vocês vão pagar a indenização. Aí a Beatriz faz, não sei o que ela faz com o papel, né? Agora, o provedor é bom que tire do ar, porque senão eles vão pagar din-din. E aí tem aquela coisa. Mas, Gabriel, se eles não tirarem, bom, a notificação, a sentença do crime contra a honra, eles marcam o momento em que aquilo passou a ser uma coisa que eles sabiam que tinham que fazer e, portanto, a partir dali, eles podem começar a pagar, inclusive, né, ó, o taxímetro vai rodando. Sim. Agora, quanto a esse caso do crime grave é que ficou uma coisa um pouco aberta, porque eles têm que tirar de tal maneira que nunca poderia ter havido aquele conteúdo. Então, vai ser uma engronha para a gente decidir quando é que vai ser essa multa e quando é que eles controlaram ou não. E tá, rapaz. Então, e também entra na questão do conteúdo que é patrocinado, ou impulsionado, ou qualquer coisa do tipo, né? Ou seja, que tem dinheiro realmente envolvido. Teoricamente, você não tem nem prazo nenhum para retirar. Não pode deixar subir, ponto. E aí, gente, de novo, novamente, eu entendo a indignação geral, mas é que a gente precisa lembrar que tudo na internet funciona na escala. É muita coisa, é muito conteúdo, é muita publicidade, enfim, é muito, 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 muito. Tudo é muito, muito, muito. Então, assim, uma coisa ou outra é evidente que acaba passando, independente de todo o rigor que exista no planeta Terra, assim, vai acabar passando. Esse erro, ele é esperado, digamos assim, que eles estão chamando ali de erro sistêmico, né? Mas o problema é que, assim, qual que é a definição desse erro sistêmico? Quantos são os erros sistêmicos aceitáveis? Porque uma coisa é a gente falar de um blog que tem 2 pedacinhos de banner para você colocar publicidade, outra coisa é você falar de uma plataforma que tem mais usuários do que um país inteiro, né? A gente precisa lembrar disso. O YouTube, por exemplo, tem mais usuário que muito país, que muito país tem de população. Então, assim, como que você vai fazer isso? Qual que é a medida desse erro sistêmico? Quem que vai avaliar isso? E aí, de novo, se subiu, para quem que denuncia, quanto tempo o provedor tem para tirar isso, como, sabe? É muito, muito complexo essa discussão, e eu não sei como isso vai se dar na prática de verdade. Olha, eu sou contra, eu falo várias vezes nisso, sabe? Eu sou contra aquela crítica meio espalha-chumbo contra o judiciário, tipo assim, eles, né? Porque, assim, é geralmente papo de velho que não sabe nada e reacionário, né? Olha aí eles, o sistema. Isso aqui. Agora, tem gente no judiciário que não se ajuda, né? A gente sabe como é que funciona o negócio. E assim como eu não gosto, minha querida Beatriz, daquela crítica assim, o STF, como é que é a intromissão, o ativismo, isso aqui é um troço meio vazio isso aí. Agora, Ativismo judiciário. Não confundam a crítica dessa galera, esse papinho usual, com o que eu vou falar agora. Agora, que o STF adora, nos últimos tempos, pegar e dizer assim: você pediu para eu fazer um filé com fritas? Sim, então eu vou fazer um filé com fritas e mais uma porção de feijão e também mais um arrozinho e também vou te dar uma sobremesa. Né? No caso de comida grátis é bom, né? Agora, o STF ele adora colocar assim o seu toque pessoal, né? A sua arte final. Ele faz alguma coisinha a mais. Ele pensa assim, o quê? Eu tenho 30 minutos para me manifestar, então eu vou falar 48. É aquela coisa, né? É aquele tipo de coisa. Então aqui nós temos o seguinte, né? Mais uma vez, o STF, e eu tô inclusive com um orientando do mestrado que está estudando justamente esse tipo de coisa, né? Como é que o STF lida com omissões e preenchimentos de lacunas. Bem, essa coisa ultimamente é bastante recorrente, né? O STF é chamado a decidir a constitucionalidade ou não de uma norma, daí ele diz assim: a norma interpretada de tal jeito é inconstitucional.
A norma, se mantiver aplicada assim, é inconstitucional. Então, ela vai ter que ser aplicada assado. Então, ela vai ter que ser lida da seguinte maneira: 2 pontos, anota aí, bruxo. Assado, 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 assim, 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 pirulito. Aí, ele ainda pega e diz assim, e outra coisa. Aí, então, ele vai metendo, né? E Sim. claro que aqui ele também disse, vai ficar assim, enquanto o Congresso também não modificar. Então, ele já meio que jogou também para o Congresso, ele diz assim, olha, eu estou tapando o furo para vocês aqui. Eu estou dizendo como é que tem que ser interpretado o 19. Porque o 19 não está dizendo nada disso. Eles concluíram que o 19, como está, é inconstitucional. Então, eles resolveram apresentar a sua própria versão do 19, né? E botaram um monte de penduricalho no 19, e enfeitaram o 19, botaram um monte de roupa que não era dele lá, para ele ficar bonitinho, e disseram assim, e agora você fica assim até o Congresso tornar você assim exatamente, né? Então, Isso. vai de improviso, vai com Deus. E uma das coisas que foi decidida também, né? Porque tem que aproveitar a viagem, né? Mas essa aqui eu achei engraçada, né? Essa aqui eu achei engraçada. Já que estamos Os, aqui. os provedores têm que ter representação no Brasil, né? Alô, Isso. galera que sumiu do mapa, né? Alô, galera de cowboy. O pessoal no passado sumiu do mapa, né? Cadê o pessoal aqui do X? Não sei, né? Estava aqui Sim. nesse andar, não está mais. Ontem de noite, levaram tudo, né? Então, é mais uma coisinha que vem embutida lá, mas essa daí eu acho que a gente não se opõe muito, né? Não, eu acho que não. Ai, não sei, um pouquinho, só um pouquinho. Não, na verdade não me oponho não, mas eu tenho uma ressalva. É que olha só, Manda. quando a gente está falando de grandes provedores, gente, é óbvio, você não consegue imaginar, por exemplo, ah, o Google não tem uma representação no Brasil, pelo amor de Deus, isso seria absurdo. Agora, quando você está falando de provedores menores, e aí eu sempre gosto de lembrar disso, toda a cadeia, todo o ecossistema digital, ele tem muitos intermediários, muitas empresas que servem para fazer a intermediação dos serviços que a gente usa. Então, por exemplo, não é só porque você usa seu serviço de e-mail, é porque tem o serviço de e-mail que você está usando e por trás desse serviço de e-mail tem uma série de outras empresas, inclusive pequenas empresas de tecnologia, que estão viabilizando aquele serviço ali para você, servidores e piriri. Então, assim, quando a gente fala de representação de provedor no Brasil, de novo, faz sentido quando a gente está falando de grandes empresas, mas você imagina cada um desses intermediários, cada uma dessas empresas de tecnologia, empresas, sei lá, de antivírus, sabe? Porra, agora você precisa, a empresa de antivírus que é da Bélgica, sei lá como, VPN de não sei o quê, o cara precisa, para ele, né, oferecer esse serviço para os brasileiros, ele precisa ter uma pessoa sediada no Brasil, sendo que ele não está necessariamente impactando na ponta, é só um serviço de intermediário. Enfim, eu acho isso meio complexo também, sabe? Novamente, não estou dizendo que as empresas grandes não precisam ter representante no Brasil, tá, gente? Especialmente se elas estão lidando com a pessoa da ponta, com o usuário final na ponta. Mas esses intermediários me pega um pouco. E aí, outra coisa, né, Divan? A internet, ela é global. E quando a gente tem essas discussões em Supremo, em Legislativo, em Poder Executivo, eu tenho a sensação de que a galera esquece disso. Não é que a internet no Brasil, a internet não tem fronteira, a internet não é um município. A internet, ela é global, ela é um organismo vivo a essa altura do campeonato. Então, você pode, por exemplo, pegar a sua VPN e assistir um filme jamaicano, sabe-se lá usando o quê, cara, as possibilidades, se você sabe navegar na internet, do ponto de vista global, elas são infinitas, justamente porque você pode acessar conteúdos pagos ou gratuitos em qualquer lugar do mundo. Quando a gente coloca esse tipo de barreira, o que a gente tá fazendo, na verdade, a gente está sitiando a internet brasileira. A gente está literalmente criando uma internet brasileira. A gente está tirando uma característica de global e a gente está transformando essa internet numa internet caracterizada como uma internet nacional, entre muitas aspas aqui, tá? Tô falando isso só para exemplificar. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, enfim, tem várias nuances aqui, mas, de novo, a grande característica da internet, o grande sentido dela ser, dela existir, é justamente você poder acessar coisas que você não acessaria, você poder ler coisas que você não leria. E aí a gente, de novo, está colocando uma espécie de empecilho que eu não sei se no longo prazo isso não vai acabar nos custando caro nesse sentido, no sentido de que a gente vai deixar de ter acesso a outros tipos de serviço, a outros tipos de informação que estão mundo afora, justamente porque a gente foi criando é, barreiras muito difíceis de serem ultrapassadas ao longo do caminho. Internet, Brasil, Jamaica, você que está me ouvindo aí globalmente, né? A mulher tem ressalvas.
Então, ainda por A cima, assim, mulher tem. o otarinho, aquele que fica reclamando, porque contraponto, não tem contraponto. Bom, aqui não só tem o contraponto, como eu chamo o contraponto para minha casa, né? Eu boto o contraponto sentadinho no sofá, eu dou um microfone para o contraponto, eu pergunto se ela quer bolacha, né? Pergunto se quer o ar-condicionado, como é que tá. É assim que funciona, é assim que funciona. Agora, para terminar esse à parte, só resta, Beatriz Falcão, você fazer algum tipo de jabá aí, como, por exemplo, o nosso podcast, querido, ele está um pouco adormecido, né? Mas nós temos uma newsletter, eu adorei o texto da semana passada sobre comprar brigas dos outros, né? Faz um jabá, e eu vou me reunir certamente a boa massa de ouvintes que também está esperando e clamando, volta patada. Pois é, eu tinha um podcast, eu tenho, na verdade, um podcast chamado Patada de Pantufa. Quem quiser ouvir, todos os episódios ainda estão lá, inclusive Gabriel Divan e Carapanã também participaram de alguns episódios. Então estão lá todos, domínio público para todo mundo ouvir. Ele está um pouquinho adormecido por motivos vários. Eu tenho uma newsletter chamada Outras Coisas com P, que é um spin-off do Patada de Pantufa, em que eu falo sobre qualquer outra coisa que não seja política. Reza a lenda que um dia eu vou falar de política também, mas eu tô guardando esse texto para um momento especial, porque meus ouvintes não, meus leitores não são muito os meus ouvintes do Batata de Pantufa, é um público bem diferenciado, então quem quiser ler eu fazendo reflexões aleatórias sobre a vida também, o nome da newsletter é Outras Coisas com P, P de Patada de Pantufa. E bom, quem quiser conversar, trocar ideia, @patada de pantufa no Instagram, principalmente, tem o @patada de pantufa no Blue Sky também, e Twitter não uso mais, mas minha conta ainda está lá, descansa em berço esplêndido, mas se você mandar mensagem por lá, eu provavelmente não vou responder. E é isso. Obrigada, Divan. Olha aí, e resta eu dizer para você o seguinte: se você quer ouvir programas como esse, se você quer ouvir comentários como os de Beatriz Falcão, se você quer ouvir colunas do Carapanã, do Felipe Abal, os nossos programas, se você quer tudo isso, considere apoiar o Vira Casacas. Considere ir lá compartilhar, comentar, curtir, estamos em todas as plataformas. E se for o caso, vai lá em apoia.se/viracasacas ou em orelo.cc e cadastrado lá com o loginzinho lá, você pode doar R$ 5 para fazer com que o barco siga andando. Ninguém quer enriquecer aqui, né? A gente quer simplesmente que a coisa continue. E você também pode fazer que nem a Beatriz Falcão, ir lá em umapenca.com/viracasacas e botar no peito a sua camiseta, comprar a sua ecobag, a sua caneca, também nos ajuda. Importante, levante para cima os projetos que você gosta e que precisam disso. Eu volto daqui a, deixa eu ver quantos, não sei, em algumas sextas-feiras eu tô aí de volta. Então, um beijão, obrigado, Bia. Dá tchau pra galera. Tchau, galera. Aê!